Boa tarde, meus amigos, torcedores vascaínos, botafoguenses de todo o Brasil, esportistas. Uma pequena resenha sobre o jogo que foi realizado nesta segunda-feira em São Januário, Vasco da Gama 1, Botafogo 0. Meus amigos, um jogo sensacional. Não poderia dizer que era fundamental a vitória do Vasco para a sequência, para sair desta zona incômoda de rebaixamento. O time vem nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro de uma forma surpreendente, fazendo uma boa campanha, depois de um início de temporada no Campeonato Brasileiro péssimo, com o técnico Maurício Barbieri, que o qual foi demitido, conquistando apenas de 9 a 11 pontos no primeiro turno, com a possibilidade de todos os matemáticos darem por certo o rebaixamento do Vasco. Ainda não escapou, mas deu um fôlego, deu um respiro, e está em busca de sair desse incômodo, de mais uma vez ser rebaixado para a Série B. O time é outro, o técnico é outro, o elenco mostrou objetividade nesse jogo contra o Botafogo, do primeiro ao último minuto, se empenhando. Não foi um jogo brilhante, como se esperava, mas foi um jogo truncado, porque o Botafogo, por estar passando por uma fase, depois também de um primeiro turno excelente, é um time muito aguerrido e é difícil fazer gol no Botafogo. E nesse jogo foi um jogo muito tático, um jogo muito equilibrado no meio de campo, a qual o Vasco aproveitou depois de uma jogada sensacional do seu lateral direito, Paulo Henrique, que fez aquele golaço, dominou territorialmente o meio de campo, mas sem concluir, sem fazer o segundo gol. Mas foi o suficiente para o Vasco da Gama sair momentaneamente dessa zona de rebaixamento, do Z4, e buscar novos ares no próximo jogo. Já joga em casa contra o América Mineiro, que já está rebaixado matematicamente. Mas lembrando vocês que o América sempre foi um time difícil de ser batido. Não é por estar já rebaixado, mas era um time que sempre jogava bem, mas infelizmente sempre perdia. Sua defesa não é das melhores qualidades, fazia um gol, levava dois e já foi rebaixado. Mas é um jogo perigoso, ao qual o Vasco tem que entrar com esse mesmo desempenho que fez contra o Botafogo, mostrar objetividade para prosseguir em frente, porque a luta ainda é grande. Falta 6 jogos, é 6 decisão. Um passo já foi dado, venceu o grande Botafogo, respirou, agora é vencer o América no domingo para continuar sonhando em permanecer na Série A. O jogo foi um jogo, como disse, não muito brilhante, um jogo aguerrido no meio de campo, mas o que importa é os 3 pontos. Do lado do Botafogo vem uma decadência, alguns jogos. Estava sem a sua zaga titular, mas os 2 zagueiros que entrou no lugar dos 2 titulares, o Adrielso e o Cuesta, não fez falta não, pessoal. Os 2 que jogaram muito bem, marcando muito bem o centroavante do Vasco, o Vegete, ao qual não teve muitas oportunidades. Foi bem marcado. Esses 2 jogadores, eu digo para vocês, senhores e senhoras, que não fez tanta falta. O que falta no Botafogo é retornar aquele futebol a qual ele teve no primeiro turno, que foi momentaneamente esquecido. O time não vem desempenhando coletivamente um bom futebol, entendeu? Não foi a falta desses 2 jogadores que fez o Botafogo perder. Foi o conjunto da obra que vem em decadência há muitos jogos. É o Botafogo retornar a ser aquele Botafogo do primeiro turno, mas ainda tem chance de ser campeão. Ao Vasco continuar sonhando em permanecer na Série A. Um jogo brilhante, não foi tão brilhante como eu digo anteriormente, mas o suficiente para os 3 pontos. Os jogadores jogaram bem, goleiro bem, lateral direito bem, a zaga não comprometeu, meio de campo deu para o gasto, e o ataque não fez gol, mas foi ali aguerrido, pois a zaga do Botafogo estava bem plantada. Mas foi o suficiente para garantir os 3 pontos, isso é o que importa para os torcedores do Vasco da Gama saírem de São Januário alegres e felizes. Valeu, galera!
Até a próxima resenha. Um abraço a todos e vamos ver o que acontece no domingo em São Januário por mais uma decisão do Vasco. Espero que eu venha aqui estar voltando aqui comentando por mais uma vitória do Vasco, entendeu? Uma boa participação, chegar aos 40 pontos e continuar aí nessa soma matematicamente mais 6 pontos, 2 vitórias em casa para ser o suficiente para o Vasco sair e permanecer na Série A. Um abraço a todos e fiquem todos com Deus. Valeu, galera. Fiquem todos com Deus.